Como descobrir o último dia útil antes da quinzena de um mês, utilizando algumas funções nas planilhas do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos descobrir com algumas funções aqui dentro das planilhas do Google o último dia útil antes da quinzena de algum mês que nós especificarmos aqui dentro. Essa é uma dúvida de um aluno inscrito aqui do canal, que ele perguntou: parabéns e obrigado pelo canal. Tem alguma função para saber a partir de uma data o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior? Para resolver essa dúvida, eu tenho aqui uma planilha onde nós já trabalhamos na última videoaula. Então é imprescindível que você assista essa última videoaula para ter maior entendimento das funções que nós vamos utilizar. Vamos aproveitar estas funções que nós utilizamos na aula anterior para conseguir aqui descobrir com estas funções e mais alguns cálculos que nós vamos colocar aqui dentro qual que é o último dia útil antes da quinzena de determinado mês. Então eu tenho aqui um calendário que nós já utilizamos na última videoaula e descobrimos o último dia útil de determinado mês, colocando aqui apenas a data inicial. Sempre que eu colocar aqui a data inicial, automaticamente ele vai calcular para mim qual que é o último dia útil. Então, se cair num sábado ou num domingo, ele não vai considerar. Como aqui em abril, se eu colocar 1/4 de 2022, ele vai retornar aqui para mim. O último dia desse mês vai ser dia 30 de abril, mas o último dia útil vai ser dia 29 de abril. Agora eu quero descobrir qual que vai ser o último dia útil antes da quinzena, antes do dia 15 de determinado mês. Eu poderia pegar o dia útil antes do dia 15 ou o próximo dia, caso o dia 15 caia num sábado ou num domingo. Lembrando que aqui eu não vou estar considerando feriados dentro de um mês. Então, para nós descobrirmos aqui o último dia útil antes da quinzena de determinado mês, eu vou utilizar uma função que nós já vimos na videoaula anterior. É importante que você assista essa aula para ter entendimento de toda a função. Então aqui nós utilizamos a função ifs para determinar aqui e verificar se o dia da semana em específico ele vai cair num sábado ou num domingo. Se ele cair num sábado, ele retorna -1, que eu quero retornar para sexta-feira, e se cair no domingo, eu vou retornar 2 dias. Então, voltando também para sexta-feira. Vamos reutilizar toda esta função aqui, inclusive a função serro, para caso caia num dia da semana, ele não retorne nenhum número ou retorne o número 0. Então eu vou dar um Ctrl C, e o cálculo que nós temos que fazer aqui é primeiro pegar o dia da semana. Então eu vou colocar aqui igual, aqui o primeiro dia que eu vou colocar aqui do mês, que vai ser dia 1 de abril, nesse caso aqui, e eu vou somar com 14. Então, dia 1 mais 14 vai dar o dia 15. Veja aqui que ele retornou o dia 15. E se eu colocar aqui embaixo a função que já utilizamos em outra aula, toda essa fórmula com a função serro, ifs e dia da semana, der um Enter, ele vai retornar aqui -1, porque ele está pegando o último dia. Mas vamos substituir aqui B3, que ele está pegando dia 30 de abril, vamos substituir aqui para dia 15. Aqui também onde está B3, vamos substituir aqui no dia 15, que é a 8. Veja aqui que abril, se eu verificar o dia 15, cai na sexta-feira. Então eu posso retornar realmente o dia 15, que vai cair num dia útil, o dia 15. Se eu colocar no caso aqui janeiro, que o dia 15 é no sábado, vou colocar 1/1 de 2022, veja que ele retornou -1. Então, dia 15 cai no sábado, eu tenho que subtrair o número 1, no caso, retornar um dia, voltando para o dia 14. Basta eu juntar este cálculo. Mas primeiro, eu tenho que jogar a função que eu fiz aqui em cima, substituindo a A8. Então, vou entrar aqui dentro, que é basicamente pegando a célula B2, onde eu tenho o primeiro dia daquele mês, somando com 14 para pegar o 15º dia daquele mês. Vou dar um Ctrl C, voltar aqui dentro da função e substituir B8 por este cálculo que eu fiz.
Ctrl V, dou um Enter, ele continua retornando aqui -1, retornando para dia 14. Agora basta eu fazer o cálculo. Então eu entro dentro da função, dou um Ctrl A, Ctrl X, e aqui eu vou colocar o restante desta fórmula com estas funções. Mas eu tenho que colocar entre parênteses esse critério aqui, que é a célula B2 mais 14, para pegar o 15º dia daquele mês. Eu vou ter que colocar esse cálculo entre parênteses, para ele executar primeiro esse cálculo, posteriormente ele soma com o resultado desta fórmula que nós fizemos. Então vou colocar aqui, abrir o parênteses, fechar o parênteses, vou somar, só tiro o sinal de igual. Então, caso tudo isso dê erro, ele vai retornar 0, vai retornar realmente o dia aqui da semana. E agora veja que ele já retornou dia 14. Então, janeiro, como o dia 15 cai no sábado, o último dia útil antes da quinzena vai ser dia 14. Se eu pegar aqui, que cai no domingo, que é maio, vou substituir aqui para mês 5, dá um Enter, veja que ele já retorna aqui dia 13. Então, em maio, como o dia 15 cai no domingo, ele vai subtrair 2, voltando aqui para o dia 13. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!